Graças a Paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano, chegando a mais um final de semana, hoje sexta-feira. Estaremos dando início à leitura do livro de Esdras. Vamos ler hoje os capítulos 1, 2 e 3. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 1 do livro de Esdras está escrito: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos, com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado e com coisas preciosas, além de tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Metridate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 travessas de ouro, 1000 travessas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, mais outras 410 bacias de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Capítulo 2. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha transportado à Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. O número dos homens do povo de Israel: os filhos de Paró, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 775, os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zatu, 945, os filhos de Zacal, 760, os filhos de Bani, 642, os filhos de Bebai, 623, os filhos de Asgade, 1.222, os filhos de Adonicão, 666, os filhos de Bigvai, 2.056, os filhos de Adim, 454, os filhos de Até e de Ezequias, 98, os filhos de Bezai, 323, os filhos de Jorá, 112, os filhos de Azum, 223, os filhos de Gibá, 95, os filhos de Belém, 123, os nomes de Netofá, 56, os homens de Netofá, 56, os homens de Anatote, 128, os homens de Asmavete, 42, os filhos de Kiriat-Jearim, Quefira e Beerote, 743, os filhos de Ramá e de Geba, 621, os homens de Miquimais, 122, os homens de Betel e de Ai, 223, os filhos de Nebo, 52, os filhos de Magbis, 156, os filhos do outro Elão, 1254, os filhos de Arim, 320,
Os filhos de Lode e de Adibe e de Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imé, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Adovias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Os netinins, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queróis, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebaná, os filhos de Hagabá, os filhos de Acube, os filhos de Hagabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaá, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Nicoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeá, os filhos de Bezai, os filhos de Asna, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusim, os filhos de Bakbuque, os filhos de Hakutá, os filhos de Haru, os filhos de Baslut, os filhos de Meida, os filhos de Raza, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tamar, os filhos de Neziá, os filhos de Hatitfá, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Ratil, os filhos de Poquerete Razebaim, os filhos de Ani, todos os netinins e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá e de Tel-Haza, Querube, Adã e Imé, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Os filhos dos sacerdotes, os filhos de Rabias, os filhos de Cós, os filhos de Basilai, que tomou mulher das filhas de Basilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas consagradas até que houvesse sacerdote com Uri e com Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, também tinha 200 cantores e cantoras, e os seus cavalos 736, e os seus mulos 245, e os seus camelos 435, e os jumentos 6.720, e alguns dos chefes dos pais vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a estabelecerem no seu lugar. Conforme as suas posses, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dracmas, e em prata 5.000 libras, e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netinins nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Capítulo 3. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram um altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereciam sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, ofereceram holocaustos a cada dia, por ordem, conforme o rito,
cada coisa em seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e os das boas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para que a dirigissem. Então se levantou Jesua, seus filhos, seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, e os filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Hanadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já vestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf com símbolos, para louvarem o Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas, chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilos e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de júbilo, de alegria, das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Então, terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, sábado, estaremos lendo os capítulos 4, 5, 6 e 7. Lembrando que a nossa metodologia, segunda a sexta, cada dia 3 capítulos, sábados e domingos 4 capítulos cada dia. E mantendo esse ritmo, começando dia 1º de janeiro, lá pelo dia 28 de dezembro, estamos terminando a leitura da Bíblia como um todo. Então, Deus abençoe, continue perseverante nessa jornada. Se por acaso você atrasou na leitura, volte à leitura normal, porque quando virar a leitura você vai poder acompanhar normalmente e ler aquelas leituras que ficaram atrasadas. Então, não pare porque você atrasou. Continue a leitura e à medida que você for tendo um tempo de folga aqui, outro ali, você começa a colocar as leituras atrasadas em dia. Que Deus te abençoe.